Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras, que elas nos iluminem, que elas nos capacitem, que elas abram a nossa mente e penetrem em nossos corações para que nós possamos compreendê-la verdadeiramente. A palavra está nos dizendo que Jesus sobe ao morro para orar a Deus, e passou a noite inteira em oração. E ao amanhecer, ele volta e se reúne com seus discípulos e escolhe 12 dentre deles, os quais ele deu o nome de apóstolos. O que significa apóstolos? Apóstolos são pessoas designadas por Deus, foi o caso aqui. Ele determinou que esses apóstolos tivessem autoridade para anunciar, difundir, propagar, levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. E a palavra está nos dizendo que ele passou a noite inteira em oração. Agora, se Jesus passou a noite inteira em oração a Deus, qual seria o significado dessas orações? A oração, a palavra nos ensina que a oração nos traz sabedoria, ilumina nossa mente, nos dá capacidade, tira dúvidas de nossos corações, iluminando, e nos damos a direção certa a seguir, desde que nós façamos as orações com fé em Deus. A palavra está nos dizendo que Jesus passou a noite inteira em oração a Deus. Por que ele fez isso? Que ele precisava de uma iluminação para escolher aqueles apóstolos. Embora dentre os 12 havia um que haveria de entregá-lo, mas ele precisava dessa iluminação. E aquele que entregou Jesus também era necessário que se cumprisse o que a Escritura
havia dito pelos profetas que o Filho do Homem haveria de ser entregue nas mãos dos homens, e de que ele deveria ser morto e ser crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, tudo é palavra de Deus. Tudo tem que ser cumprido. Por isso a palavra, ela tem um poder que nós não calculamos o poder da palavra. Porque a Bíblia, na verdade, ela é um livro, mas o que está escrito é pela boca de Deus. Deus iluminou, Deus inspirou alguém para falar e escrever, mas tudo pela boca de Deus. As palavras que estão naquele livro chamado Bíblia, elas são verdadeiras e são eficazes. E nós precisamos entender que se Jesus orou, e nós que somos pecadores, nós também precisamos orar, e muito, e muito, e muito mesmo. Nós muitas vezes temos preguiça de tirar 3, 4 minutos para fazer uma leitura bíblica. Temos preguiça de ir num terço, temos preguiça de ir numa missa dominical, temos preguiça de visitar um enfermo, temos preguiça e às vezes até maldade no coração de ajudar um irmão. Mas a palavra nos ensina que não é assim. A palavra nos ensina que nós devemos procurar fazer os nossos corações semelhantes ao coração de Jesus. Porque o coração de Jesus é manso, humilde, cheio de amor e cheio de misericórdia. Nós precisamos nos assemelhar em Cristo nosso Senhor. E Ele, através de suas orações a Deus, Ele recebeu a iluminação. O Pai o capacitou para que ele viesse a escolher os seus 12 apóstolos, aqueles aos quais foram dadas por Jesus Cristo nosso Senhor, através de uma iluminação divina do Pai Celeste, o nome de apóstolos, para que eles viessem propagar, anunciar a boa nova, que o reino de Deus estava próximo e está em nosso meio, e também está próximo de nós. Mais do que nunca, o Espírito Santo, ele se faz presente simultaneamente em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele mora e habita em cada um de nós. Uma ótima e iluminada semana, abençoada por Jesus Cristo nosso Senhor, para todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande